SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação, Professor Enoque Bonfim. Olá, esse é o canal Alfa Desenhando. Esse é o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. E esse que vos fala é o professor de Artes Visuais Enoque Bonfim, criador dessa metodologia. Eu começo o vídeo de hoje com uma pergunta que está aqui. Então, o que é que eu estou perguntando aqui através do Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras? Vamos ver o que é que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o seguinte. Então, a minha pergunta é essa. Quando começamos a aprender? É uma boa indagação. Quando é mesmo que o ser humano começa a aprender? Existem limites para o ser humano aprender? Existem limites de idade para o ser humano aprender? Bom, digo para vocês o seguinte. A ciência afirma que o ser humano aprende desde o útero materno. A ciência, a neurociência, diz que com 2, 3 meses de idade, a criança de idade pós ter nascido, porque eu considero que no momento que está no útero já tem idade, não é? Ao nascer é outro ciclo, fora do útero materno. Aos 2, 3 meses de vida, a criança distingue sons e faces. Segundo a neurociência, uma criança, ela vem com o cérebro pronto para distinguir, para saber, conhecer, reconhecer faces. O rosto da mãe e das pessoas que a cercam. Então, existe um limite para você aprender? Acredito que não. E esse problema está diretamente ligado à alfabetização. E o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, através do canal Alfa Desenhando, vem trazer uma visão sobre essas afirmações dos cientistas. Eles dizem que uma criança com 2, 3 meses de idade consegue distinguir sons, ou o que se fala, não o significado, mas o som, como ela também consegue vários sons.
O que eu estou falando é de vários sons. Se a voz de alguém, ela distingue a voz daquela pessoa, a voz de outra, embora ela não entenda o que se fala ainda. Mas ela já distingue um som de outro. E também imagens. E a imagem principal que ela distingue, segundo a neurociência, é o rosto. A gente nasce com a capacidade de distinguir um rosto do outro, uma face da outra. Então, a segunda pergunta é: existe uma idade ou um tempo para começar a apresentar à criança algo que fará parte de sua vida para o resto da vida, que é a escrita? A escrita não é uma criação, não é algo natural. O homem não nasceu sabendo escrever. O homem criou a escrita. O homem nasce sabendo falar. Ele vai falar. Em algum momento da vida, o homem vai falar. A não ser que traga algum problema de ordem de saúde. Uma mudez que o impeça de falar. Mas se ele tiver os órgãos todos normais, ele falará. Assim como o lobo uivará. Assim como o cavalo relinchará, o homem vem pronto para falar. E essa fala, há 5.400 anos atrás, o homem transformou, em 5.200, 5.400 anos atrás, o homem transformou em escrita. E segundo os estudiosos, o cérebro humano se adaptou a esse sistema de escrita e todas as pessoas saberão ler e escrever. Olhe bem, todos são capazes de saber ler e escrever. O problema, como educador, como professor, como observador e um encantado com a questão da alfabetização, que eu creio é principal. Ler e escrever é principal para o indivíduo se tornar um cidadão. Como assim, professor? Vou explicar. Eu estou explicando para pais, para tios, para tias, para mães, para avós, para todos, para as crianças. Crianças, vocês precisam aprender a ler e escrever, porque isso é que vai fazer você se tornar um cidadão que conhece leis, conhece regras, entende o que se escreve e entende o que se fala. O adulto que não sabe ler é uma criança de maior tamanho no sentido de não entender as questões sociais. A escrita é a forma do homem se comunicar além da fala. A escrita é o desenho. O que nós temos aqui é um desenho que eu transformei em outros desenhos que são letras. E essa é a minha metodologia. É o SIAA, o Sistema Icônico para a Aprendizagem Alfabetizadora, pega 26 letras do alfabeto e transforma em 8 ícones para facilitar que o indivíduo aprenda o desenho da letra. Se a pessoa não sabe a letra, o desenho da letra, e não faz a ligação da letra com o som, ela não aprende a ler. Ah, mas qual a idade certa para apresentar isso? Segundo a obra Os Neurônios da Leitura, de Stanislas Dehaene, que é um sujeito neurocientista dos mais renomados, um francês, da contemporaneidade, ele diz no livro dele, eu vou ler um trecho para vocês. Ele diz assim: de 0 a 5 anos, o nascimento de um futuro leitor. Aí ele diz: como está organizado o cérebro da criança antes da aprendizagem da leitura? A compreensão da língua falada e o reconhecimento visual invariante são as duas faculdades essenciais que a leitura vai reciclar e interconectar, e eles já estão posicionados. Ele diz que a criança
de 0 a 5 anos, ele já vem, como eu falei aqui, pronto na questão de ordem neuronal no cérebro para ler e escrever. Desenvolver a leitura e a escrita. Não para ler e escrever, para desenvolver a leitura e a escrita. Aí ele diz assim, desde os primeiros meses de vida, a criança demonstra uma competência excepcional para a discriminação dos sons da fala. Desde há muito tempo sabíamos disso. Com poucos dias de vida, o bebê discrimina diferentes sons da língua e manifesta uma atenção especial para a língua da mãe. A imagem cerebral do bebê de 2 ou 3 meses revelou a imagem cerebral, porque esse neurocientista, ele captura a imagem do cérebro funcionando durante suas pesquisas. Não é? Então ele tira a imagem. Então essas imagens revelam o seguinte, uma organização muito grande. Então o cérebro vem organizado para ler e escrever, para desenvolver no futuro a leitura e a escrita. Aí eu pergunto o seguinte, se o neurocientista diz que uma criança de meses já consegue distinguir sons e imagens que vão lá no futuro determinar que ele leia e escreva, ou é escreva e lê. O indivíduo primeiro escreve para depois ler, ou ele lê para escrever? Uma pergunta. O indivíduo lê, depois ele escreve. E por que eu estou dizendo isso? Porque a leitura não se dá no olho. Estudando esse autor e mais outros autores, eu concluo, a partir do que eles dizem, que a leitura não acontece no olho. O olho captura as imagens e joga para o cérebro. O cérebro processa, os neurônios processam, decodificam os desenhos, os sons e mandam para a boca em forma de palavra. Quando o indivíduo lê em voz alta, o indivíduo está dizendo que o cérebro já pensou. A leitura acontece no cérebro. O olho captura, o ouvido captura o som, o olho a imagem. Então, a minha pergunta é, será que devemos iniciar crianças de 2, 3, 4 anos em leitura escrita? Como o professor pegar um menino de 2 anos e colocar na sala de aula? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras traz um conjunto de desenhos, de ícones, que podem ser tranquilamente apresentados às crianças pequenas, não com a obrigatoriedade de ficar sentado assistindo. Isso tem que ser no tempo da criança. Alguns pais já sabem disso. Isso tem que ser um jogo. E é o que o sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras é. É um jogo de pensamento, de percepção, de brincadeira. É uma brincadeira de pensar. Então, eu aconselho aos pais, aos avós, às tias, aos tios, a qualquer pessoa que tenha uma criança sob seus cuidados, que entre no canal Alfa Desenhando e comece a colocar a criança nesse mundo das imagens, das letras e dos sons que elas representam. Não como se estivesse numa sala de aula sentado, porque há uma certa crueldade nos processos de aprendizagem. Quando você quer que uma criança, por energia, fique sentada o tempo todo para aprender. Porque o adulto
não fica, dificilmente um adulto fica 4 horas sentado, sem levantar, sem se sentir cansado. Então, o que eu proponho é que os pais, os tios, as avós, os avós, os irmãos mais velhos, apresentem o canal Alfa Desenhando para essas crianças. Coloquem essas crianças para brincar, até quando elas quiserem. Compra um quadrozinho desse tipo aqui, só que pequeno, a um custo de 20 e poucos reais, 21 reais. Dá uma canetinha e brinca com ele. Brinca. Faz isso lúdico, na hora que a criança quiser. Porque essa criança, segundo a neurociência, que é uma ciência, vamos chamar de moderna, a neurociência, esse Stanislas Dehaene trabalha com a neurociência do aspecto cognitivo, querendo saber como, desvendando como crianças aprendem, como as pessoas aprendem, não é? E ele diz que uma criança de meses, sim, já pode capturar desenhos. Mas aí você vai para uma criança e diz assim, olhe o desenho da borboleta. Porque também esses cientistas falam que existem 3 fases que antecedem a leitura. Tem uma fase chamada fase pictórica. A fase que o menino está mais ligado ao desenho. Infelizmente, a escola, em determinado momento, onde a criança adentra a escola para aprender a ler e escrever, a escola acha que deve tirar o desenho da aprendizagem. Recentemente, no Brasil, vemos alguns movimentos de alguns secretários de educação que pensam em tirar do ensino fundamental 1 dessas crianças de 6, 7, 8, 9 anos que estão aprendendo a ler a arte. No meu caso, professor de artes visuais. Mas as artes visuais, elas contribuem para que o indivíduo perceba o mundo através do olho. E o que é a escrita, se não a percepção através do olho? O desenho, a letra é um desenho, porque aqui tem o desenho da borboleta, mas quando você apaga, vira a letra B. Se a criança brincar com isso, você, pai, responsável pela criança, de 2 anos, 3, 4, 5, 6, está colocando uma brincadeira para ela dentro do que ela tem, dentro do que é possível. Não é você botar a criança sentada, botar para aprender, não. Você convida a criança, você faz a criança ver o canal. Se ela gostar do canal, Alfa Desenhando, ela vai começar a compreender como se formam as letrinhas. O desenho da tesoura. Eu tenho feito experiências com crianças que elas adoram. Desenho da tesoura. Apagou. Que letra é, meu filho? Um X. Aprendeu a ouvir. Isso quer dizer que quando essa criança estiver na idade de alfabetizar sistematicamente, numa sala de aula, ela já carregará conhecimentos que facilitarão o seu acesso à escola. Porque um grande problema da escola, principalmente a escola pública, é que a criança chega na escola e tem que aprender a ler, mas é um pouco causticante. Mas aquela criança que não aprende a ler aos 6 anos, aos 7 e aos 8, perde uma importante janela de aprendizagem. Quem está falando isso são os cientistas, os neurocientistas. Stanislas Dehaene fala em sua obra que existe uma janela de aprendizagem para a leitura, para a leitura escrita, importante para a criança. E passado esse prazo, é mais difícil para que essa criança aprenda. A mesma coisa como acontece com o adulto. Passado aquele prazo cerebral, que está falando isso é um cientista, um homem que estuda o cérebro e faz imagens do cérebro humano.
Essa obra foi melhor livro científico do ano, segundo o Washington Post, o ano de 2018. Foi o melhor livro científico, o melhor livro que falou sobre neurociência e cognição, formas de aprender. Então, conclamo os pais, as pessoas que deem uma olhada no vídeo, pensem como eu posso ajudar meu filho já do início a brincar com desenhos que se transformarão em letras, letras que fazem parte da sociedade, o mundo. A sociedade é formada pela escrita. Tudo que o indivíduo fala está escrito. A nossa sociedade tem uma língua escrita que, se o indivíduo não apreende, voltando à questão da cidadania, ele não se torna um cidadão completo. Porque o indivíduo que não sabe ler, escrever e interpretar, ele está à deriva, ele está à mercê do que aparece. Talvez seja por isso que determinadas mídias sociais têm uma influência grande sobre indivíduos, que terminam o indivíduo indo fazer besteiras, porque elas não conseguem raciocinar, entender para além do que está ali. Você precisa ler, conhecer, saber. Leitura e escrita fazem parte da cidadania. O homem que lê e escreve, ele será bom para ele próprio, para a sociedade e para o Estado. Como? Porque um indivíduo que sabe ler e escrever, ele compreende a sociedade, as regras, as normas e as leis. Esse indivíduo, quando ele aprende a ler e escrever e desenvolver-se no mundo para o trabalho, para o pensamento, para a escola, esse indivíduo, cidadão, contribui para a sociedade. O fato é que, se a gente olhar os presídios do Brasil e do mundo, as pessoas que estão ali, em sua grande maioria, são pessoas que não conseguiram construir conhecimentos em leitura, em escrita, estudar e pensar no futuro promissor. E o indivíduo descamba para a violência. Então, aconselho aos pais que coloquem seus filhos diante do brinquedo chamado SIAA, que é o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, o alfadesenho. E você, estudante da escola Fundamental 1, continue acessando o canal, se inscrevam, recebam os vídeos para você ir desenvolvendo sua leitura. Então, estou falando que pais e responsáveis podem sim colocar crianças para já aprender letrinhas, para transformar desenhos em letrinhas, para falar com eles o som das letrinhas, que eles já podem fazer isso, mas não com a obrigação de estar sentado numa sala de aula assistindo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você perceber seu filho e estimular nele a vontade de participar, de estar, porque eu tenho vários casos de crianças que é dado a ele um quadrozinho, para quem pode comprar um quadro, uma canetinha, um pai e uma mãe atento, e essa criança vai desenvolvendo, vai pensando, porque o SIAA, o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, não é só uma forma de lhe ajudar a ler e escrever. É uma forma de contribuir para que você pense de maneira inteligente. Como eu mostrei aqui, pensar de maneira inteligente. Ora, eu tenho o desenho da cruz, o desenho da cruz, o desenho da cruz, o desenho da cruz e o desenho da laranja. E ali pode se transformar em uma palavra. Mas, para a criança que não está na idade ainda de sistematicamente estar dentro de uma sala de aula para aprender alfabetização, e a aprendizagem não precisa ser só na escola, eu aprendi a ler e escrever em minha casa, em meio aos meus irmãos, no contato com a leitura, com livros. Eu aprendi a ler quando eu cheguei na escola e já sabia ler, o que facilitou minha vida. Porque quando a pessoa aprende, já sabe, já chega na escola sabendo ler, a vida fica facilitada. Então eu estou pedindo isso. Levem seus filhos. Ah, brincadeira, desenho da cruz. T. Pode ser outro T.
Não, porque palavra não pode ser dos T. A criança não vai entender isso. Mas você que está no primeiro ano do ensino fundamental 1 sabe, começa a pensar que não pode ser T, T, T. I. Quem pensou? Qual a próxima? Quem pensou em I, errou. É T. Se você pensou em I agora, acertou. E se você pensou em laranja, O, então formou uma palavra. Mas tudo tem que ser na brincadeira, no lúdico, estimulando para que ele pense, forma de pensar inteligente. Para isso, acesse o canal Alfa Desenhando. Temos postados 22 vídeos mostrando cada desenho, cada letrinha e a forma lúdica de brincar com isso. Imagine que se você começa com uma criança de 2, 3 anos brincando com isso, quando ela tiver de aprender realmente na escola, ela estará familiarizada com tudo isso. Agora, alerto, não é botar uma criança sentada e obrigar. É despertar nela a vontade de ver. Que uma hora seu filho vai dizer, eu quero ver aquele vídeo, aquele canal que mostra os desenhos. Volta lá o canal, não quero mais ver, tira o canal. Ah, vamos brincar de transformar desenho em letra? Vamos. Então vem aqui, aqui tem um desenho da porta. Ô minha filha, transforma na letrinha aí. Se a menina tem 2, 3 anos, imagine. Parabéns, incentivar. Transformando que letrinha? Se a criança dizer um a criança está aprendendo de forma lúdica. Brincando em sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seu responsável. Ah, mas não sou eu que estou falando. Não sou eu botando ideias. A neurociência, eu estou respaldado na neurociência. De 0 a 5 anos, meses, a criança já é capaz de distinguir sons. Agora, se você vai, é a mesma coisa de você ensinar a criança a falar papai e mamãe. Papai e mamãe tem um correspondente escrito para ele. No futuro ele saberá. Mas se você já começa a estimular com pequena, plantar a sementinha, isso lá na frente vai dar um resultado maravilhoso. Este é o canal Alfa Desenhando. Este é o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Então, quando começamos a aprender? Desde que nascemos. Desde que somos concebidos e a determinada altura próxima de nascer, a gente já ouve sons na barriga de mamãe. Quando a gente nasce, a gente encontra o mundo. Esse mundo tem uma linguagem falada e a forma visual disso que é falado, que é escrita. Então as crianças podem aprender dentro das suas condições. Ah, mas eu não tenho um quadro. Se você é pobrezinho e não tem um quadro, você tem vontade de ensinar seu filho, você pega uma tampa de guarda-roupa, uma porta de guarda-roupa, corta um pedacinho, faz um pequeno quadro, compra uma canetinha, que reabastece, essa canetinha abre aqui no fundo e reabastece, e bota a criança para brincar, porque a criança naturalmente é um desenhista. Ou ninguém se lembra de ter uma parede toda riscada, uma porta toda riscada. É a forma de se expressar. Quem diz isso é a Analice Dutra Pilar. É outra estudiosa das questões que envolvem aprendizagem, alfabetização, leitura e escrita. Ela fala que a criança tem uma fase que ela é toda pictórica, é quando ela desenha e brinca, se expressa através do desenho. Então, o SIAA lhe oferece isso. Coloque a criança para brincar de desenhar. Ah, vou desenhar o desenho da sucuri. Desenhe, meu filho, a sucuri. Apaga a cabecinha. Onde é a cabecinha? A criança vai. A cabecinha. Olha só, a letrinha é essa. Brincando com a criança. Muito obrigado. Acessem o canal. Se inscrevam no canal. Participem. E vamos criar uma corrente de aprendizagem em casa. Nós podemos antecipar a escola? Sim. A escola é o órgão institucional para a aprendizagem da leitura e escrita. Mas se você ensina, começa, como eu aprendi em casa com minhas irmãs, minha irmã é de Meia, como eu aprendi, como outras pessoas aprenderam a ler em casa, todo mundo pode, com amor, carinho, afeto, doçura, ensinar os filhos a começar a pensar
algo que no futuro será indispensável na vida para a formação cidadã. Leitura, escrita, compreensão do mundo com suas leis, suas regras e suas maneiras. Muito obrigado. SIAA – Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação: Professor Enoque Bonfim.